7h40, deputado João Campos de volta aqui na nossa reunião no Zoom para a entrevista. Deputado, bom dia. Bom dia, é um prazer poder conversar com os goianos, né, através da Sagres. Muito obrigado, deputado, pela disponibilidade aqui em áudio e vídeo, né? Como eu estava dizendo aqui, eu acho que o senhor ouviu, o rádio mudou e agora a gente tem todas essas particularidades também, tendo áudio, tendo vídeo. Mas obrigado pelo contato. Deputado, vou começar perguntando aí sobre o caminho do Republicanos. Ele já está traçado? Eu conversei com o senhor há alguns meses e o senhor dizia que o Republicanos estava se fortalecendo para poder escolher no ano que vem. Me parece que é um caminho escolhido por outros partidos também. Querem ter chapas fortes para escolher uma chapa majoritária, né, um candidato a governo no ano que vem. O Republicanos está assim ainda ou já há um alinhamento, uma intenção do partido de fazer parte de um projeto mais bolsonarista aqui em Goiás em 2022, deputado? Olha, a gente continua muito preocupado com finalizar a construção de chapas para a Assembleia Legislativa e principalmente para a Câmara Federal. A gente tem consciência que a conclusão de chapas pelos partidos só acontecerá agora, no primeiro trimestre de 22. O prazo se encerra dia 2 de abril e, necessariamente, os pré-candidatos, quer seja federal, quer seja estadual, buscam se definir no final do prazo, né? Portanto, final de fevereiro e no curso de março. Por mais que todos os partidos estejam fazendo conversas e já tenham chapas assim, bem adiantadas, a gente sabe que no final do prazo vai haver muita movimentação, fulano que já estava em tese num partido muda para o outro, em função de verificar que aquela chapa não tá sendo finalizada dentro da expectativa dele, enfim. Então, essa é a nossa principal preocupação nesse instante, finalizar as chapas. E, de outro lado, já fazendo um trabalho bem dirigido para o fortalecimento da minha pré-candidatura, tomará uma decisão como fruto de aquilo que o partido defende, o partido de direito, e a nossa chapa, o nosso projeto do Republicanos, seja um projeto vencedor. De um lado é pré-candidato, na oposição, Ronaldo Caiado, claro, e essa tentativa aí, né, o Major Vitor Hugo cada vez mais se colocando como pré-candidato a Goiás, ou pode estar o senhor mesmo de um nome bolsonarista? Olha, essas possibilidades estão todas colocadas, né? Hoje, a administrativa com o governador Ronaldo Caiado. Não é uma parceria política também. E nós não temos dificuldades nenhuma de diálogo com o governador Ronaldo Caiado. Um governo decente, está procurando fazer entregas, não temos dificuldade. De outro lado, evidentemente que os Republicanos, e além do presidente, este parlamentar tem uma relação pessoal com o presidente da República. Isso é significativo? Mas isso não é uma coisa absoluta, né, para determinar aonde é que nós vamos ficar. Nós temos uma realidade nacional, a gente pode ter uma realidade estadual diversa da nacional. O que importa é que a gente leve em conta a ideologia partidária e o cenário político eleitoral que favoreça o projeto do Estado. Campos, presidente do Republicanos aqui em Goiás. Deputado, mais uma vez, obrigado aqui pela disponibilidade, né, de conversar com a gente, também para ouvir os questionamentos da Cileide Alves. Cileide. Cileide, seu som tá mutado, você está sem som aí para encaminhar a pergunta ao deputado João Campos. Retoma seu som aí, Cileide, por favor, aí no Zoom, para você mandar a pergunta aqui para o João Campos, portanto, disponível aqui para conversar com a gente. Você que está nos acompanhando, voltou o som da Cileide? Você que está nos acompanhando aqui no rádio, na TV, no YouTube, enfim, manda a sua pergunta também. Sim, Cileide? Bom, desculpa, não fui eu que mutei o meu áudio. Bom dia ao deputado, obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Bom dia, Cileide. Bom, o senhor observa aí que os prefeitos têm uma boa relação com o governador, o que, em tese, colocaria o partido junto do grupo do governador, só que há dois problemas. Um problema é o senhor quer ser candidato a senador e há outros pretendentes para a vaga.
Um outro problema é a sua boa relação com o presidente da República, o que também pode aproximá-lo de uma chapa da presidência da República. Como é que o senhor pensa e como é que o partido discute uma saída para um possível impasse como esse? Olha, a gente não vê isso como um problema, né? A gente vê isso como capital político, inclusive. A gente vai resolver isso com o diálogo com os candidatos majoritários a governador. O governador Ronaldo Caiado, com quem já tivemos diálogo, ele iniciou um diálogo comigo, um diálogo dessa natureza, em junho último, e depois ele interrompeu não comigo, o que me parece em relação à candidatura ao Senado, me parece com todos os pré-candidatos, ao dizer que trataria desse assunto só em 2022. Evidentemente que uma outra pré-candidatura posta é de Gustavo Mendanha. O Gustavo também me chamou para um diálogo, nós conversamos, uma conversa sadia, até porque, do ponto de vista ideológico, não há nenhuma dificuldade entre republicanos e Ronaldo Caiado, republicanos e Gustavo Mendanha. Os valores e princípios que nós defendemos, esses dois candidatos defendem. E, do ponto de vista partidário, o partido do governador Ronaldo Caiado defende o que nós também defendemos. Eu não diria que, do ponto de vista partidário, o partido de Gustavo defende que está sem partido, né? Mas ele, pessoalmente, tem muita identidade com aquilo que é a ideologia dos republicanos. Bom, Gustavo Mendanha também, ao que percebo dos diálogos, não tem avançado para buscar definir uma chapa majoritária. Então, nós estamos focados no nosso trabalho e, no momento que os candidatos a governador entender de fazer a conversa para finalizar a composição da chapa majoritária, nós sentaremos à mesa e faremos esse bom diálogo. É verdade que existem outros agentes de Goiás, outros goianos com a mesma pretensão em relação ao Senado Federal, pretensão legítima, e que estão nesse diálogo. Isso não nos preocupa. O que nos preocupa é exatamente nos fortalecermos e termos a abertura, a facilidade para o diálogo. Não se faz política sem diálogo ou tentando impor. Olha, meu nome tem que estar aqui, não abro mão, enfim. Não, acho que tudo é fruto de uma boa conversa política, de um bom diálogo político. Deputado, pelo menos fisicamente, o senhor tem sido visto mais próximo de Gustavo Mendanha ultimamente do que do governador Caiado. Isso indica uma preferência pessoal do senhor pela aliança com Gustavo Mendanha? Não há nenhum indicativo desse sentido. E eu não tenho estado com frequência com o governador Caiado, mas ele tem sempre me mandado a agenda dele. E quando é possível casar com a minha agenda, eu compareço. Por exemplo, na segunda-feira passada, da penúltima semana, eu estive com ele num evento da Segurança Pública, e isso não tem acontecido com muita frequência em função da minha agenda, que nem sempre dá certo. Mas não há nenhum indicativo para um lado ou para o outro. O que há, se eu pudesse dizer em termos de indicativo, é a boa parceria administrativa dos nossos prefeitos com o governador Ronaldo Caiado. Deputado, o senhor poderia, caso seja, né, a preferência seja a aliança com o governador, o PP pode ser levado a ter que abrir mão da candidatura sua ao Senado, né, já que existem outras pretensões, duas delas bem conhecidas, o Alexandre Baldi e Henrique Meirelles. O PP, o seu partido, melhor dizendo, Republicanos, ele está disposto a coligar-se com o governo, independentemente da garantia da vaga de senador para o senhor? Olha, esse item não está na pauta. O que está na pauta é o nosso fortalecimento para o Senado e, de fato, nas convenções de agosto, oficializar a nossa candidatura e ela se tornar uma candidatura oficial e nós pleitearmos o Senado. Não está na pauta das conversas, das possíveis negociações, dos possíveis entendimentos a retirar a pré-candidatura de João Campos para o Senado.
Bom, eu ouvi de algumas lideranças nessa semana uma possibilidade para que se resolva esse impasse, que seria o PP apoiar a candidatura à reeleição do governador, atendendo, portanto, aos prefeitos do partido, mas apoiar informalmente, sem fazer uma coligação, e lançar a sua candidatura independente, né? O partido, portanto, teria apenas a sua candidatura na chapa majoritária. Esse é um arranjo possível, deputado? Eu não diria impossível, mas isso, por enquanto, não está na nossa pauta. Está na nossa pauta os diálogos no momento adequado, no ano que vem, para que a gente esteja numa chapa majoritária encabeçada por um candidato a governador que tenha identidade ideológica conosco e que o cenário político favoreça o projeto do Republicanos. Bom, o Gustavo Mendanha, como o senhor mesmo observou, está sem partido e está tentando, né, está articulando a filiação dele. O Republicanos é uma possibilidade? Vocês pensam em trazer ou levar o prefeito para o partido? Não, isso não está na nossa pauta, nós não temos essa pretensão, até porque não seria uma construção inteligente ter João Campos na chapa majoritária para o Senado e o Gustavo Mendanha, ou um outro nome qualquer que eu digo, sem o sentido de diminuir, né? Um outro agente político como candidato a governador na mesma chapa, no mesmo partido. Essa não é a melhor construção. Não é que isso seja impossível ter duas pessoas do mesmo partido, dois agentes políticos do mesmo partido na chapa majoritária, mas não é a construção mais inteligente, mais razoável. Por isso mesmo é que essa possibilidade está descartada. O seu colega, o deputado federal Vitor Hugo, quer também ser o candidato a governador pela base bolsonarista, e ele já teve o apoio aí do presidente da República, e cada dia que passa ele está colocando essa candidatura com mais veemência. Ontem mesmo ele publicou um vídeo criticando, como tem feito ultimamente, o governador Ronaldo Caiado, e se apresentando como um nome para 2023. O Republicanos poderia apoiar a candidatura de Vitor Hugo, entre o governador e Vitor Hugo? Como é que o partido se posiciona? Olha, essa avaliação ela não tem sido feita por nós, porque por mais que o deputado Vitor Hugo, com quem eu tenho uma relação próxima e sadia, tenha manifestado o desejo de ser candidato a governador, mas o partido, em tese, que ele se filiaria, seria o partido do presidente da República, o PL. E aí há uma divergência dentro do próprio PL, né, em Goiás. Então, a primeira coisa é isso, tem que ser resolvido. Se isso não se resolver, não há razão para que a gente reflita sobre essa possibilidade. De outro lado, se ele ficar, o partido de origem dele é o PSL. Se ele permanecer no PSL, significa dizer que ele vai estar no União Brasil, que é o partido resultante da fusão do Democratas e do PSL, onde está o governador Ronaldo Caiado, o delegado Valdir e ele próprio. E aí também a construção, aí ele não teria espaço para ser candidato a governador. Então, essas coisas precisam ser resolvidas. Se isso não se resolver, a gente não tem como parar para avaliar, olha, e essa outra possibilidade aqui? Né? Então, por enquanto, com todo respeito, a posição do deputado Vitor Hugo, legítima, de pretender ser candidato a governador em Goiás, por enquanto, uma posição pessoal. Na medida que isso não se converter numa questão partidária, enfim, não há por que a gente colocar na pauta para avaliar, com todo respeito. A deputada Magda Mofato, que é presidente do partido ao qual ele possivelmente se filiará, acha que ele tem que provar que ele é eleitoralmente viável, ou seja, que ele tem votos. O senhor acha que é uma condição importante? Olha, eu não queria emitir juízo de valor sobre a questão de outro partido, onde tem um desencontro colocado na mesa, né? Eu respeito as ponderações da deputada Magda, do presidente Flávio e também a pretensão do deputado Vitor Hugo, mas me permita não emitir juízo de valor.
Deputado, o senhor não falou, mas sorriu, né? O corpo falou pelo senhor. E o seu sorriso, acho que nos traz uma mensagem, não? Olha, eu não sou alguém que não sorri sempre, né? E sorrir faz bem. Pois é, isso me fez lembrar a deputada numa entrevista aqui com a gente. Ela falou assim: não, o deputado Vitor Hugo só tem que provar que tem voto, só isso. Aí eu disse: só isso, deputada? E ela caiu na risada também, assim. Aí por isso que eu estou lembrando, seu sorriso me fez lembrar essa conversa. E aí eu queria saber do senhor: só isso mesmo? O senhor também acha que ele tem que provar só isso? Não acho nada, não quero emitir juízo de valor. Acho que essa é uma questão muito interna do PL, tá? Espero que sempre que você observar alguém sorrindo, não faça essa associação. Mas eu estou perguntando, né? Eu não estou determinando que foi isso, eu estou perguntando se foi isso, deputado. Não entendo. A pergunta é pertinente, eu só não quero emitir juízo de valor em relação a esse aspecto. Bom, como é que está a relação do Republicanos em Goiânia com da prefeitura, do prefeito com o governador Ronaldo Caiado? Quer dizer, há uma proximidade também, não estou dizendo do ponto de vista administrativo, porque administrativo a gente está vendo que sim, eu estou falando proximidade política. Não, como a relação administrativa é muito estreita, não é? Graças a Deus, evidentemente que, ao sentar para falar sobre alguma parceria, o assunto político termina surgindo, né? E aí o diálogo do prefeito Rogério com o governador Ronaldo Caiado, o diálogo político, termina acontecendo com mais frequência do que comigo, porque como eu não tenho uma pauta administrativa, então não estou necessariamente com frequência com o governador fazendo abordagem política. Essas abordagens todas têm sido muito, muito positivas, muito sadias, né? Evidentemente que sem nada de forma de encaminhamento conclusivo, porque aí é uma decisão partidária, mas não há nenhum óbice como já manifestei. Deputado, bom, por fim, a gente está falando sobre a Prefeitura de Goiânia. Eu queria ouvir do senhor a sua opinião a respeito da gestão de Rogério Cruz. A gente viu aí alguns problemas, nomeação de nora em cargos de comissão, contratação de empresa sem licitação. O Tribunal de Contas até suspendeu o contrato com uma empresa que precificou a folha, suspendeu o leilão da folha, que agora vai ser realizado. Quer dizer, esse processo todo tem sido comandado pelo grupo do Republicanos de Brasília, né? Como é que o senhor vê isso, essa interferência direta do Republicanos de Brasília na gestão da Prefeitura de Goiânia e como é que o senhor enxerga a gestão do prefeito atualmente? Olha, às vezes eu fosse suspeito para dizer isso em função de ser o presidente do partido, não é? Mas, pelas pesquisas internas que temos realizado, a população, a cada dia que passa, vem absorvendo a gestão de Rogério Cruz, a aprovação dele está num crescimento, é claro, não é um crescimento vertical, mas é um crescimento interessante, porque é gradativo, isso significa consistência. Esses desencontros que a imprensa anunciou e que o Tribunal de Contas, em alguns momentos até provocado pelo Ministério Público de Contas, interviu, fazendo recomendação, enfim. Foi até bom que acontecesse no primeiro ano de gestão, que é um ano de início de gestão, de ajuste da equipe, enfim. E aí o Tribunal de Contas merece os elogios, né? Porque ele se antecipou, fez um trabalho preventivo e até pedagógico. Se antecipou dizendo, olha, isso aqui não é bom que seja assim, recomendo que seja assim, assim, assim. E aí a administração de Rogério Cruz, de plano, identificou aquela situação, voltou atrás, retificou e passou a fazer o procedimento de acordo com a orientação do Tribunal de Contas dos municípios. Então, meus aplausos aqui ao Tribunal de Contas dos municípios, ao Ministério Público de Contas e ao Rogério Cruz, que tem a sensibilidade de entender que, olha, realmente aqui, da forma que está sendo orientada, é muito melhor e vai ter um ganho tanto para a nossa gestão quanto para a sociedade goianiense. Com relação ao Republicanos de Brasília, sob a orientação do presidente Marcos Pereira, enfim, não é necessariamente uma intervenção, é muito mais uma
vamos dizer assim, uma atitude colaborativa naquilo que tem pertinência, enfim, é assim que vejo. Bom, ainda, né, sobre Rogério Cruz, a gente sabe que ele ficou contrariado com a indicação de Daniel Vilela para ser o vice do governador. E o senhor, como é que o senhor, o Republicanos, recebeu essa decisão e essa ida do MDB com Daniel para a chapa? Olha, pessoalmente, nada contra o Daniel. Da minha parte, da parte do Rogério Cruz, nada. A relação pessoal continua a relação sadia. O que nós refletimos foi o que vários agentes políticos da base do governador, não é o nosso caso, não somos da base, somos parceiros, observaram, né? O governador tomou uma decisão muito importante nesse processo. O primeiro aspecto foi de ter antecipado o processo eleitoral ao definir o vice. O segundo foi de definir o vice sem estabelecer um diálogo, quer seja com a sua base, com os principais agentes políticos da sua base, e conosco, que temos uma parceria administrativa, e o governador já tinha iniciado um diálogo sobre uma possível parceria política, né? E isso nós fizemos registrar para o governador. Não fizemos em forma de veto, fizemos em forma de observação política, diz, olha, governador, o Daniel teve com um grupo representativo do MDB, teve uma situação recente conosco na prefeitura, e aí teria sido muito salutar que antes do senhor tomar essa decisão, tivesse também compartilhado com a gente. Não é que nós é que vamos definir para o senhor e impor regra para o senhor, quem vai ser seu vice, mas qualquer aspecto na política deve ser fruto de um bom diálogo, né? E o governador, evidentemente, fez as ponderações dele e vida que segue, né? O senhor e o Republicanos estão no grupo de aliados do governador que trabalham para que Daniel Vilela seja substituído, para que não se confirme o nome dele como vice? Não, nós fizemos nossas ponderações para o governador, mas nós não nos colocamos nessa posição de estar fazendo todo um trabalho para que o Daniel não seja vice. Acho que essa é uma questão do governador. Ele tomou a decisão, ele assumiu a responsabilidade, e ele vai continuar avaliando. Nem sei se ele vai continuar avaliando, eu estou dizendo em tese, né? Se de fato foi uma boa escolha e se vai surgir, e se essa contrariedade da base dele, ou de setores expressivos da base dele, vai ser suficiente para ele restabelecer um diálogo com Daniel Vilela sobre essa posição. Mas nós não estamos fazendo um trabalho para que o Daniel seja substituído nessa posição. Até porque a gente acha que para fazer esse trabalho nós tínhamos que já estar posicionado como da base do governador. E nós não estamos posicionados assim. Estamos posicionados como um bom parceiro, que faz diálogo, que tem abertura para o diálogo. Rubens. Deputado João Campos, deputado, inclusive diante de tudo que o senhor já apresentou aqui na entrevista, vou perguntar diretamente, João Campos será candidato a Senado em 2022 por Goiás? E aí já emendo uma segunda. Como é que o senhor avalia o cenário dessa disputa para a única vaga no Senado, né, no ano que vem, uma eleição para trocar um senador só por Goiás? Tem nomes aí como Henrique Meirelles, Alexandre Baldi, e há quem diga que Meirelles tem algum favoritismo. O senhor será candidato e como é que o senhor avalia o cenário da disputa pelo que se conhece até agora? Olha, eu sou pré-candidato ao Senado Federal, estou em pré-campanha, vou intensificá-la cada vez mais. Sei que é uma tarefa desafiadora, terão obstáculos no caminho, mas estou, eu e o meu partido, determinados em relação a isso. O meu nome será homologado pela Convenção dos Republicanos em agosto e, a partir disso, serei oficialmente candidato ao Senado Federal. Olha, mas é uma vaga só, tem A, B e C que pretendem. Olha, cada um buscará desenvolver o seu trabalho e buscará junto ao seu partido tornar essa candidatura oficial. A nível do nosso partido, isso é uma decisão que não está mais sobre a mesa de discussão. Olha, vamos fazer um ensaio, vamos avaliando para ver se dá certo. Não. Aqui há uma decisão partidária e o pré-candidato determinado, focado. Então, essa é a nossa compreensão.
Obrigado, deputado, pela entrevista, a disponibilidade aqui de conversar com a gente na Sagres. Um grande abraço ao senhor e um ótimo trabalho aí. Se a gente não voltar a conversar, deputado, um Feliz Natal e um bom Ano Novo. Muito obrigado, foi um prazer enorme poder dialogar com vocês e queria retribuir os votos, né, de um Natal onde, todos nós estejamos celebrando o Salvador Jesus Cristo, que seja um momento de muita comunhão, festivo e a certeza de um 22 muito bem sucedido. Muito obrigado. Obrigado pela entrevista aqui, deputado federal João Campos, que é o presidente do Partido Republicanos aqui em Goiás. Destaques a íntegra dessa entrevista sobre 2022, sobre Goiás, sobre o Brasil, você confere acessando o nosso portal sagresonline.com.br.